É por isso que nós estamos aqui, né? Para que o Espírito Santo entre em nós e nos tornemos um exército sobremodo numeroso. Pastor Semei, muito bom dia, querido. Tudo certo, amado? Bom dia, meu pastor. Tudo bem, graças a Deus. Podemos orar, queridos? Sem dúvida. Santo Deus. O pastor Semei trará a mensagem agora. Pedimos que o Senhor capacite o teu servo através da unção do teu Espírito, que ele seja usado apenas como um vaso. E que a mensagem chegue ao meu coração, traduzida pelo Senhor Espírito Santo, para que eu entenda tudo, entronize na minha vida e viva. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu amo o Senhor, hein, pastor? Também te amo, meu pastor, profundamente. O Senhor é parte visível de Deus. Eu preciso do Senhor para ser feliz. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu? Amém, pastor. Deus te use, viu, querido? Obrigado aí pela disponibilidade. Estamos juntos, pastor. Muito bem, queridos irmãos. Que alegria poder estar aqui novamente, conversando com vocês e abrindo a palavra tão cedo para a gente se alimentar do pão do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é um alimento que nos é dado todas as vezes que a gente abre a palavra. E para que a gente receba esse pão, a gente precisa estar com as mãos limpas. E quando a gente orou agora, o pastor intercedeu por essa mensagem. Eu espero que todos nós tenhamos buscado na presença do Senhor o perdão dos nossos pecados, lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, as nossas mãos, para recebermos o pão e sermos alimentados. É muito bom logo cedo entrarmos na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, vocês sabem, a maioria de vocês sabem, conhecem um pouco da nossa história. Eu tive um pai que, graças a Deus, se converteu antes que a morte o encontrasse. Mas ele ocasionou cenas na nossa vida, na nossa casa, que eram cenas que marcariam para sempre a mente da gente, né? Eu sou o filho mais novo da família. O mais novo. Então vocês imaginam, como a gente tinha um pai muito severo, e antes de receber a Cristo, antes de receber a transformação, passar pelo processo da conversão, ele era um homem extremamente violento. E sempre que eu falo isso, eu falo com espírito de adoração e louvor por saber que Deus atuou em sua vida e quando ele desceu à sepultura, estava com um novo coração. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas eu relembro esse momento apenas para ilustrar na abertura da mensagem de hoje, o que nós vamos aprender. Mas eu era bem pequenininho, sabe? Quando eu via o meu pai na sala da minha casa, em atitudes violentas, extremamente violentas com meus irmãos. Era uma família grande, eram 7 filhos. Quando meu pai se levantava para bater, todo mundo tinha medo e meus irmãos, praticamente todos, se agarravam com ele porque ele não sabia bater, normalmente ele machucava muito. E como eu era muito pequeno, eu tinha muito pavor disso. E sabe qual era a minha reação? Quando meu pai estava irado e a violência estava reinando na sala da minha casa e havia aquela luta que parecia uma guerra, minha mãe envolvida, meus irmãos, todos tentando conter o meu pai, a minha atitude como filho menor era subir o sofá da casa e subir o encosto do sofá, que ficava encostado na parede, eu abria os 2 braços, encostava na parede assim, e só chorava e gritava vendo todas aquelas cenas. Chorava e gritava. E eu me afastava porque tinha medo que aquela ira sobrasse para mim. E que eu também passasse a ser vítima daquela violência. Mas eu encerro essa pequena ilustração relembrando mais uma vez que o meu pai foi salvo pelo poder do Evangelho. Ele nasceu como filho da ira,
mas dormiu no Senhor como filho de Deus, resgatado de seus pecados, perdoado. Antes de morrer, contemplamos meu pai com uma Bíblia suja, velha, maltrapilha, porque era uma Bíblia extremamente usada. Meu pai leu muitas vezes a Bíblia antes de dormir. Que milagre maravilhoso. Era um homem que falava de Jesus para as pessoas sem nenhuma vergonha, sem nenhum medo, constantemente. Eu louvo a Deus por isso. Mas, queridos, eu contei essa ilustração para falar para vocês que tem uma coisa acontecendo atualmente na igreja, nessa atual geração, que é a perda do medo da ira vindoura. E isso não está acontecendo porque nós descobrimos em Jesus a solução para não termos medo da ira vindoura. A grande maioria da igreja, no mundo em geral, as pessoas perderam o medo da ira vindoura, deixaram de falar sobre isso. E hoje eu dei o tema dessa mensagem, os filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Você já deve ter visto Paulo falar sobre os filhos da ira. Hoje eu gostaria de deixar claro para os irmãos que a nossa maior necessidade, o nosso maior objetivo deve ser procurar, através da pessoa do Espírito, uma profunda convicção de pecado, a presença viva dele entre nós. Nós precisamos mais do que tudo buscar o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não nos convence de pecado, não nos dá uma convicção profunda da nossa condição, se ele não faz isso com a gente, nós permanecemos na condição de filhos da ira. E a ira de Deus pode sobrar para a gente. Agora você entende por que é que eu contei aquela experiência. Eu tinha medo que a ira do meu pai sobrasse para mim. E eu procurava um lugar alto, um lugar onde eu pudesse me sentir seguro, apesar de estar apavorado vendo todas aquelas cenas. Profunda convicção de pecado. Esse é o nosso objetivo hoje em sua palavra, é o que a gente busca enquanto estudamos agora, e é o que a gente deve buscar pelo resto da nossa vida. Uma profunda convicção de pecado promovida pela pessoa do Espírito Santo. Essa é a realidade do mundo hoje. Essa é uma verdade também que nós evitamos. Um assunto que nós não queremos falar. Essa verdade de que está chegando a hora em que o alto e sublime trono de Deus se erguerá para julgar a terra. Esse grande trono branco, que parece ser um trono que transmite paz, mas trata-se de uma pureza aterrorizante. Essa deveria ser a razão pela qual os homens deveriam desmaiar de terror. A imaginação do surgimento de um grande trono branco, onde se assenta o juiz de toda a terra, aquele que vem para vindicar o seu povo, para julgar a terra e dar ao ímpio o castigo, o justo castigo que ele precisa receber. Entre todas as coisas, como diz a palavra, que virão, e que os homens desmaiarão de terror ante a expectativa destas coisas, a maior de todas, aquela que deveria causar maior pânico e terror nas pessoas, é a expectativa do juízo, a expectativa do momento em que Deus irá encarar o pecador sozinho, desnudo. O pecador sem vestes brancas, sem nada para cobri-lo. Talvez essa mensagem hoje ela seja um tanto dura e difícil de se ouvir, porque raramente falamos sobre isso, mas eu tenho sentido em meu coração que nós precisamos começar a falar sobre isso, porque essa é a mensagem tema da tríplice mensagem angélica. Temam a Deus, deem glórias ao seu nome, porque vinda é a hora do seu juízo. É um momento em que nós teremos que encarar o Senhor como jamais imaginamos. Essa brancura de seu trono é uma brancura aterrorizante. É exatamente por sua pureza que deve o homem temer e tremer. Esse branco deve fazer tremer a alma, pois o pecado, querido irmão, querida irmã, é o combustível diante da pureza do fogo consumidor. O pecado inflama diante do fogo consumidor.
Quem poderá habitar na presença do fogo consumidor? Quem poderá entrar em sua presença estando contaminado? Temos um problema aqui. O pecado é destrutivo e vai fazer com que sejamos consumidos. E esse fogo consumidor está destinado aos filhos da ira. Essa brancura é aterrorizante. Ela deve causar realmente espanto, temor e medo, mas medo em toda a sua essência. Um certo pregador disse assim: o inferno não é terrível porque o diabo está lá, mas porque lá é o lugar do encontro entre Deus e o ímpio. Lá é o lagar da sua vingança. O inferno é o lagar da sua vingança, um lugar reservado para os filhos da ira. Filhos da ira. Em Mateus 10, verso 28, está escrito: não temam quem pode fazer perecer o vosso corpo, quem pode ferir o vosso corpo. Precisamos temer antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo. O texto não está falando aqui de uma dicotomia, o texto está aqui revelando que Deus é o único que pode fazer perecer para sempre essa constituição plena, que é a alma humana, o ser por completo. Porque ninguém vai morrer para sempre. Até mesmo o ímpio, na sua primeira morte, não morrerá para sempre. Todos terão que ressurgir para receber e encarar o juiz de toda a terra. Então a primeira morte não será a morte eterna. Todos precisaremos encarar o grande trono branco. Mas pela graça de Deus haverá um grupo que olhará para esse trono diferente do ímpio. Mas até lá precisamos refletir a respeito disso. Não temam quem pode ferir o corpo, mas temam antes a Deus. É Ele que pode realmente causar destruição completa à alma humana. Mas quem são os filhos da ira, queridos? Segundo a palavra de Deus. Está escrito lá em Efésios 2, verso 2 a 4. Paulo disse assim para a gente, se você quiser pode acompanhar. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. De cara, você e eu já podemos pensar assim, e erguer as nossas mãos aos céus e dizer: graças a Deus, graças ao Pai, não permaneço como filhos da ira. Essa é uma preocupação realmente importante. Eu estou livre dessa titulação. Eu estou livre dessa condenação. Não sou filho da ira. Não sou aquele que vai receber a ira como recompensa. A ira como recompensa, a ira vindoura. Pois eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Se você pode dizer isso, se você pode falar com essas palavras, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que assim seja mesmo, irmãos. Sabe por que é necessário? Porque no livro de Hebreus, nós lemos assim, ó: horrenda coisa é cair debaixo da mão do Deus vivo. Isso aqui refere-se justamente aos filhos da ira, aqueles que estão destinados à ira. Horrenda coisa, terrível coisa, em outras versões, é cair debaixo da mão do Deus vivo. Há muitas pessoas que temem a Satanás e os seus anjos, mas a Bíblia é clara em dizer: vocês não devem temer os principados, não, vocês devem temer a Deus. E agora eu não estou falando daquele temor que é o princípio da sabedoria, eu estou falando do temor mesmo, do medo de encarar aquele que não suporta o pecado. Horrenda coisa é cair debaixo da mão de um Deus vivo. Uma frase antes desse verso, ou seja, a última frase do verso anterior, está escrito assim: o Senhor julgará o seu povo. Esse texto de Hebreus, queridos, traz uma verdade muito importante para nós hoje.
E por mais dura que pareça essa mensagem, ela é extremamente importante. E vocês vão perceber ao longo dela, a continuação dela. Nessa frase que antecede o texto de Hebreus, do capítulo 10 e o verso 31, está escrito: o Senhor julgará o seu povo. O solene aviso de Paulo aqui, queridos, é para que o seu povo entenda que essa mensagem não está sendo dirigida àquelas pessoas que estão no mundo, que rejeitaram a Deus desde a hora que ouviram a sua palavra, simplesmente não quiseram ouvir e não tiveram nenhum interesse de seguir o mestre, simplesmente rejeitaram a sua palavra. Não está se referindo aos pecadores, mas aos ímpios, aquele grupo de pessoas que é consciente, aquele grupo de pessoas que recebeu das mãos de Deus muitos benefícios. É por isso que uma frase anterior, o capítulo inteiro se refere, meu querido irmão, minha querida irmã, ao povo de Deus. O solene aviso de Paulo aqui é para o seu povo, o povo de Deus, para os conhecedores da aliança, para os que receberam as benesses da sua graça, para os depositários da sua verdade, para os que pisaram nos seus átrios, para aqueles que receberam grande luz. Você se reconhece nesse grupo? Porque todos que estamos aqui podemos estar enquadrados exatamente nesse grupo que Paulo se refere. Somos pessoas que conhecemos a aliança, a promessa de salvação, conhecemos a promessa de Deus colocando a lei em nosso coração e nos fazendo obedecer. Eu tirarei do vosso coração, eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês o coração de carne, que seja capaz de me obedecer. Nós conhecemos a aliança de Deus, essa aliança que não envelhece, essa promessa duradoura. Somos aqueles que recebemos as benesses da graça, toda aquela teoria que nós recebemos de que quem está em Cristo é nova criatura, e toda a condenação que existia sobre estes passa a partir do momento em que recebemos a Cristo como nosso Salvador. Somos depositários da verdade, sim. Recebemos das mãos de Deus uma revelação tão profunda para anunciarmos ao mundo. Temos todos esses benefícios, andamos na casa de Deus, recebemos grande luz. Paulo diz no verso 31, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, um povo que recebe todas essas benesses, um povo que é abençoado, um povo que é acariciado pelas mãos divinas e que recebe de Deus tanto privilégio, dele é cobrado uma postura muito maior do que aquela que é cobrada de pessoas que jamais receberam o evangelho, que sequer se prontificaram a ouvi-lo. Se continuamos a pecar deliberadamente, ou seja, conscientemente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O texto aqui não está dizendo, querido irmão, querida irmã, que uma vez que você pecou deliberadamente, conscientemente, você não terá mais perdão e salvação. Não é isso que o verso está dizendo. Mas ele se refere àqueles pecadores contumazes, que permanecem conscientemente no pecado, que mesmo depois de experimentar o gozo da presença de Deus, preferiram definitivamente servir ao pecado, servir a si mesmos. É a esse grupo que Paulo está se referindo. Tiveram conhecimento de Deus, mas morreram na praia, desanimaram, não encontraram nisso a alegria que procuravam e foram buscar gozo, alegria e prazer no pecado. E definem a sua situação diante dos homens e diante de Deus. Declaram, eu não quero mais isso para mim. A gente sempre pensa que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado grave. Tem muita gente que ainda não entende o que significa o pecado contra o Espírito Santo. Na realidade, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado grave, mas é um único pecado. Não existe outro pecado contra o Espírito Santo. O único pecado que blasfema com o Espírito Santo de forma definitiva é a rejeição definitiva. Esse é o maior de todos os pecados. É quando o ser humano diz, eu não quero mais, acabou para mim, eu prefiro essa vida que tenho. Eu dei estudo bíblico a uma senhora uma vez, fiz apelo, e ela rejeitou o batismo, não aceitou, e eu insisti, e eu disse,
sabe, vou apelar. Eu disse, minha querida, você sabe que futuramente você terá que encarar a Deus no juízo. Você vai ter que dar satisfação de que recebeu as palavras que hoje eu entrego nas suas mãos. E ela disse, sei, e acredito que isso realmente vai acontecer. E eu fiquei assustado com aquilo. Mas eu perguntei, e o que você vai dizer para ele? E ela disse, eu vou dizer que ouvi, que aprendi, que descobri tudo, mas simplesmente não quis aceitar. Eu fiquei tão triste naquele dia, mas eu percebi que o pecado do Espírito contra o Espírito Santo é cometido assim. É quando a gente rejeita definitivamente a voz do Espírito e se posiciona de uma forma que voltamos a ser filhos da ira. Agora só nos resta uma terrível expectação de juízo. Paulo deixa claro aqui, meus queridos irmãos, em Hebreus, o risco de nós voltarmos à terrível condição que tínhamos no passado, a condição de filhos da ira. Ele disse assim, no qual outroras vivestes, no pecado contínuo, nos prazeres da carne, e cedendo à voz dos pensamentos. Olha como isso é profundo. Vocês viviam dessa forma, e Paulo está dizendo aqui que nós corremos o risco, mesmo depois de conhecermos tudo, porque é para o povo que ele está falando, é para a igreja que ele está falando, nós corremos o risco de voltarmos a ser filhos da ira. Ele vincula isso a uma vida vivida conscientemente no pecado. Aqueles que estavam no processo da conversão e desistiram de permitir que o Espírito terminasse a obra que começou. Parecia tudo muito bom, mas eu não quero mais. Alguns se posicionam dessa forma. E quase que insensivelmente, sem perceberem, começam a voltar àquela terrível condição. Queridos, será que nós não deveríamos mergulhar numa análise profunda sobre a nossa real condição? Dada essa terrível sentença que está diante de nós, está sendo apresentada a mim e a você, será que a gente não tem que refletir sobre isso? É um tipo de reflexão incômoda, chata, complicada, mas extremamente necessária. Tudo que nós falamos até aqui, até agora, a respeito dessa questão da ira de Deus, da ira vindoura, nos conduz diretamente a uma questão que precisa ser pensada e refletida agora. A nossa conversão. Conversão, irmãos. Aí você diz assim, mas pastor, por que falar sobre conversão? Muita gente não gosta de falar sobre conversão, sobre a necessidade de se converter, porque entendem que desde o batismo já foram convertidos. Mas essa é uma questão que precisa ser discutida, queridos, porque Pedro foi um homem que foi submetido, foi exposto às benesses da graça de Deus, como eu falei no início. Ele recebeu do próprio Cristo os ensinamentos, ele recebeu das mãos do próprio Deus tudo que ele precisava, mas o Senhor Jesus precisou falar com Pedro sobre conversão. Sobre conversão. Pedro estava vivendo na presença do seu Senhor. Pedro foi alimentado por ele. Pedro vivenciou os maiores milagres que os homens jamais viram, a maioria dos homens jamais viram. Estamos em grande risco se não refletirmos sobre isso, irmãos. Porque estamos dentro da igreja vivendo uma religiosidade que pode ser uma religiosidade fatal, uma religiosidade que está apenas represando a ira de Deus, e nós não estamos conscientes de forma cabal e completa da nossa real condição. O Espírito ainda não nos tocou de tal forma que essa profunda convicção de pecado veio até nós para destruir-nos completamente e refazer-nos pelo poder da sua graça. Estamos em grande risco se não refletirmos sobre isso. Cristãos não convertidos permanecem como alvos da ira de Deus, estão apenas represando o lagar do furor divino. Ou seja, crentes que permanecem na igreja, mas não questionam a Deus a respeito da sua genuína conversão,
porque carregam consigo pecados, estão amalgamados com pecados que não conseguem abandonar, e simplesmente pelo fato de estarem na igreja, estão seguros, e é possível que cheguem lá no final para reclamar a salvação diante de Deus, dizendo: Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, por que não estamos entre estes que vão entrar na Canaã celeste? Expulsamos demônios, fizemos tantas coisas, participamos de evangelismo na igreja, estivemos dentro dos teus átrios, mas esse grupo é exatamente um grupo que reclama diante de Deus a sua salvação, porque entendem que o fato de estarem nestes lugares religiosos, santificados, nesses lugares onde a graça de Deus é abundantemente derramada sobre ele, é o motivo pelo qual eles deveriam estar entrando nos céus, mas nunca passaram por um processo de conversão. Isso é sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Estamos em grande risco se não refletirmos sobre isso. A ira de Deus é como uma represa, querido. Aqueles que permanecem distantes da sua graça, que não foram convertidos, não permitem que o Espírito Santo termine ou continue a obra de transformação em suas vidas. Essas pessoas estão na igreja, crendo que talvez entrarão nos céus futuramente, mas estão, como já repeti, como já falei, vou repetir, represando a ira de Deus. A ira de Deus se avoluma enquanto ele sabe que temos conhecimento da verdade, estamos recebendo uma graça extra e ainda assim permanecemos em nossos delitos. Não abrimos mão do nosso orgulho, nem entregamos definitivamente o nosso coração ao Senhor. Há uma solene urgência a respeito desse assunto. Será que os testemunhos externos ao teu respeito e ao meu respeito têm confirmado que nós passamos por esse processo de conversão? As pessoas que olham para você, lhe enxergam como uma nova criatura, será que veem em mim um novo homem? Será que eles podem atestar que nós não somos mais as mesmas pessoas? Um grande pregador, conhecido por um sermão, ele tinha um problema, ele acreditava no inferno, mas ele era um homem de Deus, porque nem toda pessoa de Deus tem pleno conhecimento de todas as verdades. A verdade é progressiva, né? E Deus é misericordioso e vai revelando para a gente aos poucos. Mas um grande pregador chamado Jonathan Edwards, muitos de vocês devem conhecer, porque ele ficou famoso por um sermão que ele pregou: Homens nas mãos de um Deus irado. Ele, pregando a sua igreja, diz a história que as pessoas se agarravam aos bancos da igreja e agarravam-se, inclusive, nas pilastras da igreja, com medo de descerem ao inferno. Tal era a profunda convicção de pecado que aquelas palavras, através do Espírito Santo, estava promovendo naquelas pessoas. Havia uma convicção tão profunda da pecaminosidade de cada um que todos estavam com medo, apavorados, diante da expectativa da ira vindoura. E eu fiquei curioso para saber o que esse homem dizia para aquelas pessoas. Eu fui ler o sermão de Jonathan Edwards e peguei apenas um parágrafo que achei muito interessante. Ele disse assim para a sua comunidade cristã, e ele diz muito claramente que está falando aos não convertidos. Olha o que está escrito: assim, todos vocês que jamais passaram por uma grande mudança de coração, pelo poderoso poder do Espírito de Deus sobre suas almas, todos que nunca nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, e nunca foram ressuscitados da morte no pecado para um novo estado, nem antes experimentaram uma nova luz e vida, estão nas mãos de um Deus irado. Ainda que tenha reformado suas vidas em muitos aspectos, experimentado afeições religiosas e possivelmente mantido uma forma de religião entre suas famílias e parentes, e na casa de Deus não é nada senão a boa vontade de Deus que impede que vocês sejam agora mesmo consumidos na destruição eterna. Nossa! Que palavras! Que palavras! Cristãos não convertidos
ainda não foram lançados na destruição eterna por causa da graça e da boa vontade do Senhor, da sua misericórdia que se renova a cada dia. Mas a senhora White diz assim, ó, há limites até para a misericórdia de Deus. Chegará um momento em que cessará o tempo de misericórdia e os juízos de Deus cairão sobre a terra. Essas pessoas a quem esse pregador se dirigiu são cristãos que continuam como objetos de juízo da ira de Deus. Estão na igreja, mas continuam represando a ira de Deus, piorando a sua condição. Essa é uma questão muito solene, queridos. Estamos num tempo em que o Espírito Santo é crucialmente necessário e urgente para provocar, incitar, despertar profunda convicção de pecado. Sabe, queridos, precisamos voltar a ver o que acontecia quando certos pregadores do passado abriam a sua boca. As pessoas precisam sentir a presença do Espírito tão ardentemente ao seu redor que essa sensação de pecado, genuína sensação de pecado, conduza as pessoas ao arrependimento. Há uma coisa que poucas pessoas sabem a respeito desse famoso sermão do Jonathan Edwards. Poucas pessoas sabem sobre isso. Esse homem, antes de pregar, diz a história, algumas poucas pessoas que o conheceram, diz que ele passou 3 dias e 3 noites, não dormiu, nem comeu, clamando ao Senhor para que lhe entregasse a Inglaterra, orando para que Deus lhe desse o maior número de pessoas possível. Estava clamando ao Senhor para que a sua pregação alcançasse o coração dos homens, para que os homens sentissem profunda convicção do pecado, se arrependessem genuinamente dos seus pecados e tomassem grandes decisões pelo poder do Espírito Santo. 3 dias orando, 3 vigílias, clamando para que Deus usasse. Eu acho que não é por acaso que essa mensagem atravessou os anos e chegou a tantas pessoas e influencia até nós aqui nesse momento. Essa é uma questão muito importante, queridos. O que está acontecendo com essa geração de crentes, uma geração mimada que não aceita repreensão, uma geração que está acostumada a justificar e relativizar mais os erros que cometem do que cair de joelhos em profundo arrependimento. Estamos acostumados a sentar diante das nossas TVs, diante das nossas televisões e não avaliarmos mais nada, porque parece que o pecado ficou tão comum, tão natural, que você contempla num filme a violência, você contempla num programa de televisão a homossexualidade, você contempla a imoralidade em todas as esferas, nos filmes que assiste, nos programas de televisão, e parece que isso não te toca, não mexe com você, enquanto há um Deus que está esperando um posicionamento dessa última igreja, uma igreja que decidiu, como o salmista, fechar os seus olhos para não contemplar a maldade, que luta com Deus e diz, Senhor, não sou capaz de te obedecer, nem de oferecer a ti uma obediência que possa agradar-te, subir como cheiro suave ao teu trono de graça, mas eu ofereço a ti um coração pecador, é tudo que eu tenho. Eu preciso que o Senhor, por meio do seu Espírito, comece a operar essa genuína transformação, que essa conversão chegue à minha vida e me transforme para que eu possa te agradar naturalmente, sem um esforço, um cansaço terrível, para cumprir aquilo que o Senhor demonstrou em sua palavra, que deseja ver entre seu povo misericórdia e não sacrifício. Ah, meus queridos irmãos, precisamos clamar, Senhor, faça-nos sentir dor, ver quão terrível é o nosso pecado, a nossa condição. Um certo pregador que está aqui, provavelmente, que foi meu pastor há muitos anos atrás, isso me emociona ao lembrar. Hoje o pastor Wagner falou o nome dele, pastor Gilson Ferreira de Almeida. Ele costumava pregar na igreja e ele usou uma expressão que me fez pensar muito ao longo da minha vida e me segue até hoje. Ele diz, a nossa condição é terrível, ele dizia, terrível, a nossa respiração ofende a Deus.
A nossa respiração ofende a Deus. Você percebe como nós devemos nos aproximar dele, irmãos? Você percebe como devemos nos curvar diante da sua presença? Como não devemos levantar o dedo para falar nunca do defeito alheio, porque precisamos entender a nossa real condição. Quando entendermos a nossa real condição, os outros não serão mais um problema para a gente. Nós seremos um problema a ser resolvido na presença do Espírito Santo. Profunda convicção de pecado, presença do Espírito é o que nós mais precisamos. Se não clamarmos por sua presença poderosa, regeneradora, transformadora, agora, irmãos, enquanto ainda há tempo, estaremos perdidos, pois essa condição mantém a alma adormecida, dormente até o fim dos tempos. É por isso que lá, no fim dos tempos, nós não, pela graça de Deus, nós não, mas os ímpios estarão diante de Deus reclamando, ainda não estão conscientes da sua real condição. Ainda não tiveram os olhos abertos. Por que, Senhor, nós não vamos entrar na glória? Porque nós somos diferentes, fizemos a diferença. Meu Deus, que coisa terrível. Até a volta de Jesus haverá pessoas que não conseguirão sentir a sua verdade, a sua verdadeira condição. Jamais experimentaram profunda convicção do pecado. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Ao nos destruir completamente com uma profunda convicção de pecado, o Espírito Santo é quem vai nos levar a Cristo. O único que pode salvar o pecador da sua condenação, da sua condição deplorável. É por seus méritos que ele vai permitir que tenhamos acesso a esse grande trono branco, a esse temível trono branco. Nos aproximaremos dele sem medo, porque a justiça perfeita do Senhor Jesus estará sobre nós. Por isso o Espírito Santo é tão essencial, porque ele foi enviado para nos convencer do pecado. Se ele não está conosco, ele não nos convence. Você percebe todo esse movimento contra a divindade do Espírito Santo? Isso para mim não é uma coisa simples. É porque nós estamos em tempo de juízo, em tempo em que a profunda convicção precisa surgir. E se o Espírito Santo é deixado de lado, esse é um processo que não vai acontecer. O Espírito vai nos conduzir a Cristo porque foi ele que recebeu sobre sua cabeça a sentença que estava destinada a nós, os filhos da ira. Esse é o Evangelho em sua essência, meu querido irmão, minha querida irmã. Um Deus irado numa justa expectação destruidora por causa da assombrosa malignidade do pecado e um sacrifício perfeito e amoroso. Esse é o resumo do Evangelho. Um Deus irado numa justa expectação destruidora por causa da assombrosa malignidade do pecado e um sacrifício perfeito e amoroso. Esse é o Evangelho. Em Isaías 53 você vê o Senhor dizendo assim, o profeta dizer assim, ao Senhor agradou moê-lo. Por que foi que Deus se agradou em moer o próprio filho? Por duas razões, queridos. Era a sua justa ira sendo satisfeita e o seu amor sem precedentes sendo revelado ao universo. No Monte Caveira, o inimigo foi desmascarado e o precioso nome de Deus vindicado. Por isso o Senhor agradou moer o seu filho. Não porque sentiu prazer naquela estranha obra de punir o pecador, porque Jesus recebeu em si todo o pecado da raça humana e Deus lançou toda a sua ira sobre o seu filho para que nós não tivéssemos que permanecer como filhos da ira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso devemos orar por essa transformação promovida apenas pelo Espírito Santo, querido, no poder do Evangelho. Romanos 1, verso 16 diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mundo precisa ver que fomos atropelados pelo Evangelho, que não sobrou nada da antiga criatura. Seremos sim imperfeitos, porém convertidos. Profunda convicção de pecado, presença viva do Espírito é o que nós mais precisamos. Não nos cansemos de buscar a Deus, de lutar na sua presença, não cansemos de ir em busca do Espírito Santo, porque está escrito
em Gálatas 6, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Continuemos, queridos irmãos, nesta busca. Continuemos nessa procura pela pessoa do Espírito Santo. Ele é necessário, ele precisa nos convencer do pecado para que não permaneçamos ou voltemos à condição de filhos da ira. E eu encerro dizendo para vocês que usei essa expressão propositalmente. As pessoas precisam ver que fomos atropelados pelo Evangelho. Porque eu entendo assim, eu já usei essa ilustração em outros momentos. Ninguém chega depois de ser atropelado por um caminhão em alta velocidade contando a história como se nada tivesse acontecido. Eu vim ali e acabei de ser atropelado por um caminhão em alta velocidade. Ninguém conta a história dessa forma. Sabe por quê? Porque um caminhão em alta velocidade, quando atropela um ser humano, ele não deixa nada. Esse ser humano é totalmente destruído, esfacelado. O Evangelho, quando alcança o ser humano, por intermédio da atuação do Espírito Santo, que produz no homem convicção de pecado, é como se ele estivesse nos atropelando. Ninguém pode contar uma história tranquila de atropelamento. Esse seria um grande mentiroso. Se você for encontrado pelo Evangelho, impactado pelo Evangelho, você será visto diferente do que você era antes. Quase que irreconhecível diante das pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse poder maravilhoso na pessoa do Espírito Santo, transformando-me de tal forma que os meus pedaços sejam espalhados pelo chão e ele possa recolher a cada um desses pedaços e reconstruir, lavar, purificar, regenerar para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que Ele dê para mim e para você essa necessidade constante e permanente de permanecermos em busca da pessoa do Espírito, porque precisamos urgentemente nos assegurarmos de que não somos filhos da ira. Que Deus te abençoe. Pastor, vamos cantar um hino e o senhor ora, pode ser, querida? Certeza. Mensagem poderosa, pastor. Só. Muito reflexivo isso, né? Meu pastor, ore conosco, por favor, sobre essa realidade maravilhosa da graça frente ao juízo do Senhor. Maravilhoso Deus e poderoso Pai. Obrigado por tua palavra, Senhor. Obrigado por tua palavra. Há determinados assuntos, Pai, que são difíceis de serem falados. Uma mensagem como essa pode se tornar pesada. Mas tu sabes, ó Pai, quando estamos diante de um médico com câncer, estamos com câncer, ele precisa dizer para a gente a nossa real condição. É isso que teu Espírito faz, Senhor. Ele revela a cada um de nós a nossa real condição. É só sabendo o que somos e quem somos que sentimos a necessidade de um Deus que perdoa, um Deus que está cheio de graça para ser derramado. É somente tendo convicção, Senhor, de quem nós somos, Pai, que conseguiremos parar de olhar para os outros e criticar os outros ao nosso redor. Conceda-nos a graça do teu Espírito, essa consciência plena de quem nós somos. Possamos andar diante da tua presença, simbolicamente ajoelhados, Pai, prostrados. Oh, Deus, tenha misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Cobre-me com tua graça, com teu infinito amor. Oh, Senhor, tua palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é nisso que nós nos apegamos, ó Pai. Esta graça oferecida pelo Senhor, através do seu sangue na cruz do Calvário. Lava-nos, Senhor. Conceda-nos este presente todos os dias. Conscientiza-nos deste presente. E que ao confrontarmos, ó Deus, a nossa condição terrível de pecadores, com teu amor e tua infinita graça, que o nosso coração possa ser constrangido, tocado, que hajam relâmpagos e trovões dentro de nós. Nos levem a uma reflexão profunda,
a fim de podermos te amar e buscarmos ser obedientes, não para conquistar nada no céu, Senhor, mas em gratidão por essa preciosa graça que nos cobre, que nos livra da ira vindoura. O Senhor recebeu todo o castigo que nos traria a paz. Nós louvamos o teu nome por isso. Insistimos contigo mais uma vez. Cubra-nos com tua graça, pois essas bênçãos te pedimos. Agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado, viu, querido? Mensagens como estas precisam voltar aos púlpitos para tocar o nosso coração, né? Santidade e graça, né, pastor? Justiça e paz, elas estão lado a lado, mas não podem ser esquecidas, né? E seus polos. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Deus te usou poderosamente essa manhã. Glória a Deus por isso. Muito bem, irmãos. Vou chamar aqui uma pessoa chamada Amanda. Ela é uma dessas que o caminhão passou por cima. Verdade. Quebrou em pedaços, né, Amandinha? E isso aí, pastor. De novo, né, Amanda? Bom dia, tudo bem, querida? Bom dia, pastor. Bom dia, família da Sala 57. Tudo jóia? Você mora onde, Amanda? Eu moro, pastor, no Rio de Janeiro, eu moro em Bangu. Eu, assim, nem acreditei, pastor, ontem, quando eu vi a sua mensagem, falei, meu Deus, no meio de uma multidão em busca do Espírito Santo, não sei como o pastor chegou até Bangu. Até ali. Papai dirige tudo, né? Essa semana nós vamos conhecer, queridos, um casal que mora em Dubai e que o casamento deles está sendo restaurado, uma bênção. Conversei com os dois previamente, ainda faltam algumas informações, mas provavelmente na quarta-feira eles estarão aqui para dar o testemunho. Olha como esse link viaja, né, de forma extraordinária. Lá em Dubai, queridos, um casal sendo transformado por estar entrando aqui e compreendendo algumas coisas importantes. Você é casada, tem filhos, como é que é, Amandinha? Sim, pastor, eu sou casada há 13 anos, eu tenho 2 meninos, Gabriel, de 2 anos, e Nicolas, de 6 anos. Eles não estão aqui hoje na casa porque eles costumam acordar bem cedo, aí eu pedi ajuda da minha irmã, que mora aqui em frente à minha casa, eles estão dormindo lá com ela. Provavelmente já devem estar acordados. Porque se eles estivessem aí, não teria testemunho. Não, né? Não teria, pastor, não teria. A meninada não fica quieta, não. Ao lado estou vendo um pedacinho só do ombrinho da mamãe. Oi, mamãe, tudo bem? Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, Sala 57. Como é que é o nome da senhora, irmã? Eliane. Já a gente vai conhecer a senhora. Tem tias aqui também que estão presentes, daqui a pouco vamos chamar para todo mundo conhecer. Deus está movendo, pastor Simei. O caminhão passou em cima está passando em cima de todo mundo lá, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus, é isso aí. Uma bênção. E os pedaços, Deus está juntando tudo. Amandinha, quando você entrou na sala, tem quanto tempo que você está na sala? Eu estou na sala, pastor, desde julho. Desde julho. Você conheceu o link? Alguns estavam aqui já, o Marcelo, um cadeirante que pinta com a boca. Ele deu o testemunho dele aqui, assiste a sala, um amigo da sala. E ele foi fazer uma semana de oração na igreja da Amanda. E quando chegou lá, ele contou a experiência dele e colocou a telinha da sala 57 com muitas pessoas e fez o convite. E passou a enviar o link para a Amanda. A Amanda entra na sala e se depara com uma realidade que ela achou muito interessante. E ela começou a transmitir o link para as pessoas que ela amava e disse, isso aqui vai servir para... Ela começou a pensar nas pessoas como elas poderiam ser alcançadas pelo que acontece aqui na sala e a maneira como a didática da sala é desenvolvida, sua proposta. Só que ela mesma foi altamente alcançada pelo Espírito Santo. A Amanda, queridos, ela tinha uma mágoa no coração, um rancor muito grande no coração. E era líder de igreja. Amanda,
era exatamente isso. Você era adventista, mas carregava mágoa no seu coração. Fala para eles como é que isso acontecia. Pastor, eu sou adventista desde meus 15 anos. Eu vim de uma denominação, né, de uma outra denominação. Sou apaixonada por eles até hoje. A minha família é toda de lá, da Assembleia de Deus. E quando eu comecei a ter estudo na Adventista, eu me decidi, né, muito, assim, eu tive 3 séries de estudos com os adventistas, porque eu amava a igreja onde eu estava, né, mas eu não podia permanecer lá diante das verdades que eu tinha descoberto. E aí eu vim para a Adventista, e desde então, assim, eu sempre fui muito envolvida na obra. Eu já atuei em todos os cargos na igreja, já fui até anciã, na época que nem podia ser anciã, na época era diretora de igreja, né? Porque a gente saiu da nossa matriz, e foi fundar um grupo, um pequeno grupo, que hoje já se tornou igreja, eu e a minha mãe. E aí, eu assim, sempre atuava na igreja, todos os cargos, pastor imaginar. Já fui diretora de departamento infantil, escola sabatina, Ministério da Mulher, tudo, jovem. E só que eu tinha um bloqueio, uma trava espiritual. Eu nunca pregava. Nunca fiz uma pregação na minha igreja. E as pessoas não entendiam isso. Elas falavam assim, nossa, mas você faz tudo, você faz dinâmica, você faz palestra, você faz quase que um sermão, Amanda. E como é que você não vai ao púlpito pregar? E assim, eu nunca dei isso para ninguém, mas eu não pregava porque eu não me sentia capacitada. Justamente por conta dessa mágoa que eu guardava em relação a algumas coisas que aconteceram na minha vida e em relação a algumas pessoas que eu tenho que conviver com elas, né, são da minha família, mas eu não conseguia perdoá-las. Então isso me incomodava muito, muito mesmo, pastor. Era assim, eu sempre me deparava com essa questão, né, pessoal, e eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu sou líder de igreja, eu prego, eu dou estudo bíblico, eu fui muito tempo, pastor, professora de classe bíblica, evangelista na minha igreja, e como é que pode isso? Eu não consegui perdoar essa pessoa que me fez tão mal, ou essas pessoas, porque eram mais de uma pessoa. Aí isso sempre assim, me incomodava muito. Nesse ano, né, depois da pandemia, assim, eu estava muito desanimada espiritualmente, muito mesmo, por conta dessa situação. E aí eu até falava com meu esposo, eu falava assim, nossa, Silvano, eu acho que eu vou procurar uma ajuda profissional. Um psicólogo, um psiquiatra, não sei, algum profissional para me ajudar a lidar com isso, porque isso não é normal. Eu olhava, pastor, que assim, são pessoas que eu tenho que conviver, né? Eu olhava para a pessoa, aquilo que ela tinha me feito vinha na minha mente como se estivesse acontecendo naquele dia, naquele momento. E era uma dor muito grande. Eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu não vou conseguir lidar, eu não consigo perdoar e eu não conseguia, assim, conviver com a pessoa direito. Era muito ruim mesmo. E a gente escutava sermões na igreja falando de perdão. Eu falava, meu Deus, então eu não sou uma cristã, eu acho que eu vou desistir da igreja. E aí, numa madrugada... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Você era instrutora de classe bíblica. Sim, também. E chegava na classe bíblica na hora de dar o estudo sobre perdão. Falava, e isso me incomodava também, pastor. E você, porque... o que estava errado na sua compreensão sobre perdão que te atrapalhava? Porque eu estou olhando aqui agora, milhares de pessoas que, como você, têm casos na família, que uma palavra feriu, que uma atitude feriu, né? Que fere com ações, né? Família é um lugar delicado, né? Especialmente quando a gente vai agrupando genro, e aí vem sogra, e vem esse balaio de gato, que é a família, né? Então, eu imagino que aqui, agora, adorando conosco, há um monte de gente que também tem travas na família, e que convivem assim, sabe, aquele ranço. Isso. Você me disse que era difícil perdoar, porque você achava que tinha que esquecer, né? Isso, eu achava assim, que se eu perdoasse, se eu liberasse realmente o perdão cristão, perdão de Deus, eu não me lembraria mais daquilo e aquilo não, assim, não me machucaria mais.
Eu tinha que esquecer. E eu não consegui esquecer. Porque, assim, pastor, eu tenho uma característica. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória que ela me ajuda e me prejudica ao mesmo tempo. Eu até falo isso com meu marido. Deus colocou a pessoa certa na minha vida. Porque quando a gente briga, assim, tem as DRs, eu lembro de coisas do namoro, pastor, de 1800 e alguma coisa. Eu ressuscito os mortos. Ele não. Ele às vezes fala assim, meu Deus, eu estava com raiva de você por alguma coisa, mas eu não me lembro. Engraçado, né? Porque pessoas com a sua característica que não esquecem facilmente as coisas, têm a tendência de carregar mágoas, não esquecer a palavra, não esquecer a atitude, e toda vez que você olha para a pessoa, você relembra isso. Era isso que eu vivia. E eu achava que, assim, eu não estava sendo uma verdadeira cristã com essa atitude, entendeu? Aí eu fui organizar a Semana de Oração Jovem. Depois da pandemia, a minha igreja, assim, era um grupo de jovens bem animado, e a maioria saiu. Isso me preocupava muito. E a igreja, em comissão, pediu muito para eu assumir os jovens, eu não queria, justamente por causa desse meu problema. Eu estava desanimada espiritualmente. Falei, meu Deus, como é que uma pessoa desanimada espiritualmente vai animar outras? Não existe isso, né? Trabalhar por outros. Aí a comissão insistiu muito, não, Amanda, tem que ser você, porque assim, eu me dedico bem, eu sempre, pastor, desde que eu assumi qualquer cargo na igreja, eu penso assim, eu vou dar o meu melhor. Não é o meu melhor para aparecer, não. É o meu melhor para Deus, em gratidão por tudo que Ele me fez. Então, eu me dedico muito. Por isso que eu já passei por vários cargos na igreja. E isso vem muito na mente, porque eu estudei na escola adventista, né? E eu li aquele livro do Ben Carson, Sonhe Alto. E ele prega muito sobre isso. Ele fala, né? Para a gente dar o nosso melhor em tudo que a gente fizer. Amanda, e aí, você entra na sala nesse contexto de estar fazendo tudo muito bem feito para a igreja, contexto de pandemia, um pouco desanimada na fé. Você entra na sala, começa a dispersar o link para todo mundo. Qual foi o aspecto na sala que tocou seu coração? Em que momento foi que Deus pegou a Amanda e disse assim, Amanda, eu vou passar por cima de você agora e vou construir uma nova criatura? Como é que foi? Pastor, não tem coincidência. Eu falo assim, sempre assim, é Jesuicidência mesmo. Na semana que eu comecei a assistir a sala, era a semana da lição da Escola Sabatina que falava sobre José. E foi justamente, né, estudando essa lição que eu comecei a me incomodar muito com a minha situação. E teve uma madrugada que eu ajoelhei e falei assim, meu Deus, ou eu resolvo essa minha questão, ou eu vou sair da igreja. E aí, quando eu entrei na sala, quem estava pregando? Pregando não, passando a lição da Escola Sabatina. O pastor Abdoral. Pastor, foi assim, libertador. Porque ali ele me ensinou o que é o perdão. E eu, assim, fiquei tão impactada com essa mensagem que eu peguei um caderno, eu vou até mostrar para o pastor meu caderno. Esse caderno aqui, eu anoto todas as pregações da sala, os testemunhos, as frases que me impactam e tudo mais. E aí eu comecei a anotar assim, todas as frases que me impactavam sobre aquele momento da lição da Escola Sabatina. Eu até escuto assim, muitas pessoas falando, o que você mais gosta na sala? O sermão. O sermão é maravilhoso. O testemunho, a gente não esquece, é incrível, mas pastor, não foi um sermão, não foi um testemunho que mudou a minha vida. Foi justamente o momento da lição da Escola Sabatina. E foi nessa semana que eu comecei a acompanhar a sala mesmo, que eu me deparei com essa questão do perdão, que era a lição de José. E o pastor Abdoral passando essa lição pra gente. Eu até tenho, assim, algumas frases, rapidinho eu vou mencionar, que ele falava assim na lição. Uma vida amargurada causa fraqueza espiritual, morte espiritual. Era o que eu estava passando. Devemos jogar fora o lixo que jogaram em nós. Quem for mais cristão, perdoa, mesmo sem a outra parte pedir perdão. Não podemos pensar que uma pessoa não mereça perdão. Se Deus pensasse assim, onde estaríamos? Algumas das frases que ele falou. E aí, mais duas que eu quero compartilhar que me impactaram muito. Os fracos não perdoam, somente os fortes. Isso não significa justificar o erro.
que era uma dúvida que eu tinha. Eu falava assim, tá bom, vou perdoar a pessoa. Vai parecer que eu concordei com tudo que ela fez comigo, né? E concordar com o ato praticado. E aí, a última frase que eu gravei na minha mente, eu falo isso para mim todos os dias. Nada justifica um espírito irreconciliável. E aí, estudando essa lição com o pastor Abdoral, eu fui liberta espiritualmente, pastor. Você fala para mim assim, ó, a sala me libertou. E você viu isso em algumas evidências. Por exemplo, você foi comprar alguns presentes para as pessoas da família, e um desses desafetos que você tem você falou assim, não vou comprar um presente. Isso já é uma libertação, porque você não pensava nisso, né? Com esse desafeto você não queria nem estar no mesmo lugar que essa pessoa, você não gostava. E aí, na hora que você foi comprar os presentes, você teve uma tendência de comprar para algumas pessoas um presente top, e quando você pensou nessa pessoa, você pensou assim, bom, já vou dar o presente, vou comprar uma coisa inferior. Aí você ouviu o que na sua mente? Pastor, eu ouvia direitinho, o Espírito Santo falando na minha mente, não, Amanda, é vida no Espírito. Você precisa dar o mesmo presente que você vai dar para todo mundo, você vai dar para essa pessoa. Você ouvia exatamente isso, Amanda, exatamente vida no Espírito. Pastor. Vida no Espírito. Cara, aí eu falava assim, meu Deus. Só um pouquinho. É impressionante, irmãos, como eu tenho certeza que o processo de repetição, ele é fundamental para a gente ser transformado, queridos. Veja, ela está na luta para perdoar, isso aqui vem na cabeça dela. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Resultado, você comprou um presente top para a pessoa que para todo mundo igualmente, pastor, inclusive para essa pessoa. E, pastor, eu ainda tentei argumentar. Eu falei assim, mas meu Deus, assim, acho que as pessoas devem pensar assim, que a gente é, assim, fora do senso, né, do equilíbrio. Porque eu, na mente, na frente da vendedora, naquela luta, eu cheguei a pegar um presente inferior para a pessoa e os melhores presentes para os demais. Aí eu falava assim para ela, não sei se eu levo esse aqui, mas ela não entendia por que eu estava pensando se eu levava ou não, né? E aí eu ainda cheguei a argumentar com o Espírito Santo e falava assim, meu Deus, mas eu nem tenho dinheiro para comprar igual para todo mundo. Aí eu falei, não, vou botar no crédito. Aí peguei e puxei o cartão de crédito para comprar tudo igual para todo mundo. Isto é libertação. A Amanda, queridos, ainda não fez o processo de religação. Porque é muito delicada a situação que envolve a vida da Amanda. Mas tem uma coisa, queridos. Ela já religou com Deus. Verdade. Ela não carrega mais, ela olha para a pessoa, não tem mais aquele sentimento ruim, ora pela salvação desta pessoa. Isso significa que este relacionamento, se a outra pessoa permitir, será reatado. A Amanda não é bloqueio mais. Ela não carrega em si mesma nenhum tipo de mágoa pelas coisas que essa pessoa fez com ela. Isso é lindo, irmão. Isso é libertação. É tanto assim a minha vontade, né, que quando o pastor fala as atividades da sala, o pastor, uma delas é assim, pense num grande desafio missionário. Pastor, o meu desafio missionário é dar um estudo bíblico para essa pessoa. Olha que coisa linda, né, irmão? Uma pessoa que não suportava nem estar na presença, agora quer dar um estudo bíblico para levar a salvação. Sabe, queridos, para a gente levar a salvação aos outros, a gente tem que estar salvo em Cristo. E o que está acontecendo com a Amandinha é isso. Aí, olha que coisa linda, queridos. A Amanda disse que não conseguia pregar, né? Porque esse rancor, esta mágoa que estava dentro do coração dela, corroendo a vida dela, e a Amanda na frente da igreja, irmãos. Dirigindo a igreja, sendo líder. E eu acho que tem um monte de nós adventistas que fazemos isso.
coração cheio de mágoa, de rancor com pessoas, e está lá dirigindo a igreja. Você tem que se libertar disso, queridos. Você tem que temer o juízo vindouro. Como é que você quer de Deus algo que você não oferece para as pessoas? O pastor Simei falou sobre esse temor que a gente não pode deixar de ter. Aí, olha o resultado disso, porque, Amanda, agora eu quero ver como é que a onda de poder está invadindo a sua família, tá bom? Vai ser lindo isso aqui, ó, presta atenção. Mas Amanda está livre, e você também pode, pelo poder de Amém, Deus. glória a Deus. Deixa eu mostrar para você a evidência da libertação da Amanda. Ela pregou, então, pela primeira vez depois que foi liberta, e ela fez isso num tributo à Sala 57, que a ajudou a compreender isso pela lição exposta pelo pastor Abdoral, e nesse dia ela apresentou a Sala 57 para a sua igreja. Como é que foi isso, Amanda? Pastor, a primeira vez, né, que eu consegui pregar na minha igreja, eu decidi mostrar a Sala 57. E foi interessante, pastor, que eu não falei com ninguém da minha família. Minha mãe, meu esposo, minha irmã, ninguém sabia. Que eu já estava me organizando já há um mês, me preparando espiritualmente, né, para poder pregar. E aí, quando eu assumi o púlpito, os irmãos da minha igreja, eles me olhavam assim, sabe? Tipo, não estou acreditando. Porque, assim, eu recebia muitos convites para pregar, muitos mesmo. Eu recusava, eu falava assim, não, eu faço tudo, menos pregar. Porque eu sempre tive, pastor, assim, na minha mente, que pregar a palavra de Deus no púlpito era uma responsabilidade muito grande. Porque, assim, eu penso assim, algumas pessoas não frequentam a escola sabatina, algumas pessoas não fazem assim, eu vou só no culto. E aquela mensagem que fala o coração da pessoa. Eu falo assim, não, eu tenho que estar muito, assim, no espírito mesmo para poder fazer uma pregação. E eu não me sentia nessa condição de assumir o púlpito da minha igreja e levar a palavra. E aí, quando eu passei por esse processo, né, através da Sala 57, de libertação mesmo espiritual, emocional também, pastor. Não precisou de psicólogo, né? Não precisei, economizei. Economizou uma grana aí, hein? Meu esposo agradece. Sua esposa disse que você está diferente, né? Pois é. Ele mesmo já percebeu a mudança pela minha vida, né? E também pelas minhas atitudes em relação a essa pessoa. Ele não assiste a sala ainda, mas ele fica assim, nossa, você está focada, né? Nesse negócio de Sala 57, né? E assiste, assim, alguns sermões, alguns testemunhos que eu acho, assim, bem impactante. Eu salvo, né, e aí eu mando para ele e falo, marca o tempo do vídeo, fala assim, começa a assistir daqui. Aí ele assiste, às vezes a gente senta junto, né, num sábado, que é um dia mais tranquilo pra gente, e a gente assiste juntos. E ele mesmo já percebeu. Porque, assim, antes, pastor, eu não conseguia nem olhar para a pessoa direito. Mas, assim, eu já tô... Natal, pastor, Natal. Depois desse presente, né, que eu dei para ela, no Natal eu comprei presente, levei para ela, porque eu presenteei as outras pessoas da minha família, fui lá, presenteei ela também, entendeu? Amandinha, deixa eu dizer uma coisa para você e para todos os amigos que estão aqui na sala. Você não está livre para olhar para ela. Você está agora livre para olhar para Deus. Porque perdoar pessoas deixa um canal aberto entre você e Deus. Mais do que estar na presença dessas pessoas que te machucaram e você não sentir raiva, rancor, estar sendo curada, mais do que isso, Amanda, entenda, você agora tem um canal direto com Deus. O perdão libera um canal entre você e Deus. Viu? Não esqueça disso. É como eu falei, pastor, a minha vida espiritual era como um carro com freio de mão puxado. Porque, assim, era travada. Sabe quando você anda com o carro e o freio de mão está puxado e vai derrapando com dificuldade? Depois que eu liberei o perdão, que eu entendi o que é o perdão, né? E estou vivendo esse processo de perdoar, pastor, assim, é muito, muito, assim, muito gratificante, porque você se sente livre. Eu agora oro, não escuto mais aquela voz me acusando. Libertação, né? Libertação mesmo. Ao seu lado tem a mamãe. Vamos falar um pouquinho com ela? Oi, irmã, tudo bem? Tudo bem, pastor. A senhora quando a Amandinha entrou,
na pandemia estava um pouco desanimadinha na fé, né, irmã? Muito desanimada, pastor. E aí a sala ajudou a senhora a erguer essa caminhada, foi? Graças a Deus pela sala, porque a Amanda insistiu muito, mãe, entra na sala, mãe, mandava o link, mas eu com aquele receio, porque eu já estava desanimada, né? Eu falei, meu Deus, será que algum movimento aí, né, contra a igreja adventista? Eu não quero sair da igreja adventista, né? Eu tenho a igreja adventista no meu coração e eu tinha muito medo mesmo de ser um movimento aí estranho. Aí ela insistindo, mãe, a sala é muito bom, entra na sala. E eu falando, ai, Senhor, eu estou precisando de algo assim na minha vida que venha me impactar, porque eu estou muito desanimada. Eu, assim, pastor, não estava deixando de ir na igreja, ia na igreja, mas eu estava indo para quê? Para que as pessoas me vissem na igreja. Entendeu? Eu não estava indo na igreja para adorar a Deus, estava indo para a igreja para que as pessoas não sentissem a minha falta de não estar na igreja e começassem a perguntar, questionar, me visitar, entendeu? Então, eu falei, não, tem que ir na igreja para não chamar atenção. E aí, exercer seus cargos também. eu também tenho cargos na igreja, né? Agora eu sou anciã da igreja, né? Sempre fui diretora da igreja, também sempre fui tesoureira da igreja, mas assim, fazendo as coisas assim por obrigação, não por amor a Deus, né? E aquilo ali estava já me incomodando, e chegou a pandemia, a igreja fechada, eu comecei a achar que em casa eu estava bem em casa, não estava precisando mais da igreja. Aí fui voltar na igreja, mas com aquela vontade demais de ficar em casa assistindo sermões em casa, né, e não em comunhão com os irmãos. E até que a Amanda falou, mãe, entra na sala. Aí eu falei, vou entrar na sala. E quando eu entrei na sala, eu assisti o sermão do Wellington, né? Do Wellington. Que é a Igreja do Amor. Aí eu falei, gente, eu não acredito que existe essa igreja. E quando eu olhei muita gente, né, junto com a gente ali, com aquela igreja, né, e eu falei, meu Deus do céu, existe essa igreja. E essa igreja está na sala 57. E ali, pastor, foi o divisor de algo na minha vida. A sala, assim, mudou, sabe? O meu pensar, mudou o meu agir, as minhas atitudes, né, diante da minha igreja, diante dos meus irmãos. E assim, foi muito importante para mim entrar na sala naquele dia. Fez toda a diferença. Eu tenho umas coisinhas para dizer para a senhora, irmã Eliane. Posso? Eu amo vocês, viu? Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus, querido. E eu creio mais em Deus quando vejo histórias como essas, de que o Espírito de Deus pode ativar as partes que estão mortas espiritualmente na gente, né? É lindo ver a senhora aqui ao lado da filhinha, mas Amanda e Eliane, esse movimento não ficou quieto, né, filha? Não. Tem uma tia de vocês recebendo estudo bíblico, né? Isso, minha tia Iva. Iva, como é que é o nominho dela, Iva? Eu achei a Iva aqui como? Foi Iva Campos, Iva, né? Campos, tá, isso. Deixa eu chamar Iva Campos, porque, queridos, o reavivamento, ele não fica só na gente, viu? O reavivamento, ele provoca missão. Iva Campos, abre o seu áudio, por favor. Bom dia, tudo bem, Iva? Bom dia, pastor. É uma alegria muito grande falar com o senhor. Alegria minha. Você está recebendo estudo bíblico desse pessoal lindo aí, Iva? Nossa, maravilhoso, pastor. Maravilhoso. Elas vêm todo sábado, 5 horas da tarde, me dão o estudo bíblico, e a minha vida tem mudado muito. Começou eu trabalhando com a Amanda e com a mãe da Amanda, com a Eliane. Comecei a trabalhar com elas, e através do testemunho delas, do jeito que elas viviam, assim, o testemunho delas mesmo, do jeito delas viver, me levou a ir para a igreja delas. A Amanda começou a mandar um link para mim, eu comecei a assistir também a sala 57, e a sala 57 mudou a minha vida, está mudando a minha vida de uma forma assim, surpreendente. E naturalmente,
naturalmente. Iva, é o natural do sobrenatural, né? Que você se coloca sobre a influência do Espírito, o poder de Cristo sobre você, a mão do Eterno estendida. O que mudou na sua vida, Iva? Que você disse, pastor, mudou tanto aqui já. O que é que mudou aí? Ô, pastor, é tão pouco tempo, assim, né? O que mais é impactante é porque é em pouco tempo. Eu tô na sala, assistindo a sala há uns 4 meses só, pastor. 4, 5 meses, no máximo 5 meses. E assim, é maravilhoso. E às vezes eu chego em casa, às vezes estou chateada com alguma coisa, né? Aí eu assisto a sala de manhã. Eu não assisti de manhã, esse horário não. Eu assisti depois, no YouTube. Aí eu chegava em casa, assim, às vezes estava chateada com alguma coisa, aí eu ligava, botava na sala 57, né, no vídeo, botava o vídeo aqui, aí começava a fazer minhas coisas aqui na cozinha, fazer meu jantar, fazer minhas coisas, e aquilo ia me alimentando, as palavras, o testemunho, a palavra, tudo na sala para mim é maravilhoso. Aproveito tudo. E aquilo ia mudando dentro de mim. Às vezes eu chegava chateada, muito chateada com alguém que falou alguma coisa que eu vi que eu não gostei. Mas eu chegava em casa, eu começava a ouvir e aquilo ia me alimentando. E de repente eu mesma, eu percebi assim, ué, mas eu cheguei tão chateada, tudo bem, já estou cantando, já estou louvando, já estou fazendo as coisas aqui. Aquilo já fugia da minha mente, né? Eu tenho 2 filhas, tenho um neto, mora comigo, e as minhas filhas, elas são afastadas. Todas 2 são afastadas. E aí elas gostam de um pagode, gostam de assim, né? A minha casa aqui é meia grande, é comprida. Então minhas filhas ficavam lá na sala deles, eu cheguei, entrava no final de semana, minhas filhas estavam lá ouvindo o pagode dela lá, e eu vinha para a cozinha, botava no celular em cima do micro-ondas ali, pertinho do fogão e da pia, e ficava ali fazendo minhas coisas, eu esquecia do que estava acontecendo lá na sala. Minha filha de pagode esquecia, nem ouvia os pagodes delas. Eu me envolvia tanto com o que estava ouvindo na sala, que eu nem esqueci até que a minha filha estava vindo lá, os pagodes, mas nem ouvi os pagodes delas, entendeu? Iva, enquanto você está falando, a Amandinha está chorando, filhinha, de ver a gente está chorando. Nós estamos chorando. Que bênção ver uma família transformada pelo poder do Espírito. Iva, é muito legal quando você fala assim, ó, mas como assim? Você mesmo não se reconhece? Não, é verdade, pastor. Isso não é assim, eu vou mudar. Não, você está entregando a vida ao Espírito e ele vai mudando tudo, né? É muito bonito. Pastor. Você está recebendo estudo bíblico e você pensa em ser batizada, Iva, na igreja adventista? Penso. Eu tô pouco tempo, como eu falei, eu tô pouco tempo na igreja, 4 meses, 5 meses, é o tempo da sala 57 mil. Mas eu tô pensando, pastor, eu tô pensando em me batizar, mas eu fico pensando assim, não quero me batizar agora, porque lá não vai ter ninguém, né? Assim, as minhas filhas não vão estar presentes. Eu acho que as minhas filhas não vão querer ir, essas coisas, porque eu venho da Assembleia, as minhas filhas, a gente era de outra igreja. E Vinha, Lindinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Elas podem não estar lá, mas você vai ser recebido em uma família de outras pessoas que vão fazer parte da sua vida. E eles vão trabalhar junto com você para, pela graça de Deus, as filhas venham junto com o seu testemunho. Elas vão olhar para você e dizer, nossa, mamãe está tão diferente, o que está acontecendo ali? E daqui a pouco elas vão estar encantadas com isso. Iva, é muito lindo ver você amando Jesus. É lindo isso. Meu coração se alegra demais da conta. Segura aí. Mas não ficou só aí, né, Amanda e Eliane? Tem mais gente envolvida nessa transformação. Quem é? A minha tia Gi. Eu não sei se ela vai conseguir falar, que ela falou que não estava ouvindo o som da reunião. Ela tá com o áudio dela não ativado, por isso. Mas um abraço, viu, Gi? Se ela abrir a câmera, eu consigo mostrá-la pelo menos. Fala porque ela não sabe mexer. Fala o que está acontecendo com a Gi. Pastor, essa minha tia, ela também foi nascida e criada na Assembleia, né? Porque, como eu falei, pastor, minha família, por parte de pai, é toda assembleiana, né?
E assim, quando eu comecei a assistir a sala, eu comecei a assistir muitas pregações que eu falava assim, nossa, minha tia precisava ouvir isso. Aí eu comecei a insistir para ela entrar. E hoje, pastor, ela assiste a sala todos os dias. Ela acorda antes de mim, ela já me manda bom dia. E hoje, quando eu falei para ela que eu ia dar o testemunho, ela acordou 4 horas da manhã, já colocou a camisa e ficou, me ajuda a entrar na sala. E eu tô assim, desde 5 horas da manhã, tentando ajudar ela a baixar o Zoom, abrir áudio, porque ela realmente, ela não domina, né, essa questão da tecnologia. Mas ela... Ela tá ouvindo a gente aqui? Tá. Gi, filhinha, linda, continua aqui na sala, estuda a Bíblia, continua com a Iva, com a Amanda, com a Eliane. O Senhor vai entrar na sua vida. Lembra de um testemunho que eu dei? Que eu estava numa sala da minha casa, tocando Legião Urbana, um monte de coisa, bebendo, e que eu parei a festa e coloquei um CD do Arauto do Rei, para as pessoas ouvirem o que era boa música. Naquele dia você estava na sala, Gi, e você falou para Amanda assim, bom, se Deus transformou a vida do pastor Wagner, ele pode transformar a minha também. É isso aí, Gi. Ele pode e vai transformar a sua vida. É só você ficar pertinho dessas influências poderosas do Espírito Santo, em que Cristo é revelado para você, tá bom? Eu amo você, tá, Gi? Continua firme na fé. Pastor, eu mandei uma foto dela no teu zap. Ah, então vamos conhecer, tá aqui. Porque eu mandei uma foto que eu já imaginava que ela não ia conseguir abrir o áudio, abrir vamos conhecer a Gizinha. Ó, Gi, você vai aparecer aqui para nós agora, ó. Peraí, só um pouquinho. Cadê Foi a foto? hoje. Hoje que eu mandei, pastor. Depois dessas aí. Ah, tá. Então você, é porque tá no seu telefone, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. Mas eu quero que vocês... Amanda, eu queria que você olhasse para eles que estão assistindo conosco o testemunho, para a gente terminar, e mandasse uma mensagem para todas as pessoas que enfrentaram essa dificuldade que você enfrentou, que hoje você vê na sua libertação, sua mamãe ativada na fé, está vendo a titia aceitar Jesus, está vendo a outra tia ser abençoada, tudo porque o Senhor destravou você está sem o freio de mão puxado. E aqui nessa sala hoje, tem um monte de gente morrendo na mágoa, no rancor, não consegue tirar esse cadáver de cima de si mesmo. O que você tem para dizer para eles? Pastor, eu não conhecia o Espírito Santo. Eu dava estudo sobre o Espírito Santo, mas eu nunca orei pelo Espírito Santo. Nunca orei para o Espírito Santo. Então, assim, eu digo para essas pessoas que não é fácil. É muito difícil. O processo do perdão, de você se libertar espiritualmente, mas você não precisa tentar por você mesmo. O meu erro era esse. Eu tentava com as minhas forças, com as minhas habilidades. Quando eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus, né, através da Sala 57, e entreguei a minha vida, né, para o Espírito Santo trabalhar, aí que eu consegui. Então, a gente não precisa fazer muita coisa. A gente só precisa entregar a vida nas mãos do Espírito Santo de Deus. Porque o trabalho é Ele que vai fazer, não somos nós. Eu estava lutando com as minhas forças. Só precisa entregar, né, Gi? Só precisa entregar. Tipo assim, meu coração não perdoa. Você diz para Deus assim, ó, eu não quero perdoar. Eu não quero. Mas o Senhor quer que eu perdoe. Me dá o dom do perdão. Senhor, me ajuda a liberar essa pessoa. Entender que o prejuízo causado, eu tenho que liberar essa pessoa para que eu receba a tua bênção da mesma maneira como o Senhor me liberou. É um dom, querido, pede o dom. Não seja desonesto com Deus. Ah, eu quero tanto. Não quer, diga. Mas diz, eu quero fazer a tua vontade. Peça o dom do perdão. A Amanda está livre. Você também pode estar. Iva. Oi, pastor. Para as pessoas que estão aqui, que estão entrando pela primeira vez na sala, que vão ver depois, o que você diria para eles sobre a sala? Eles devem assistir? Fez diferença na sua vida? Fala para eles. Fez muita diferença. Todo mundo devia assistir, sim, pastor. Todo mundo devia assistir a sala. Ela alimenta, ela liberta, ela cura. Olha, pastor,
é uma mudança que você nem acredita que vai acontecer. Eu nem acreditava assim. A primeira vez que a Amanda mandou o link para mim, eu falei assim, vou olhar, né? Porque vindo da Amanda é legal, porque eu já trabalhava com elas, né? E via assim, o testemunho de vida delas. Aí eu falava assim, vou logo abrir. Primeiro que chegou, já abri. Assim, vou abrir, porque tenho certeza que é coisa boa. Vai mudar alguma coisa aqui. Aí abri. O primeiro que veio, já abri. Então, depois desse dia, às vezes acontece alguma coisa que ela está sem luz na casa dela e tal, aí eu já cobro, né? Eu falo assim, meu link. Aí ela vai e manda. E assim, desde o primeiro, já começou a mudar mesmo. E eu, assim, não achava que fosse mudar tão rápido. E fosse uma mudança tão rápida, que eu nem... Foi tão inesperado, e as coisas foram acontecendo como eu falei, as coisas foram acontecendo naturalmente. E é assim que funciona. A Sala 57 funciona assim. Aí você vai assistindo e aquilo vai mudando a tua vida. E quando você pensa que não, em tão pouco tempo já mudou tanta coisa, mudou meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de orar, está me ensinando a orar, porque eu não sabia muito orar. Coisa linda. Você está se tornando uma nova criatura em Jesus. Iva, eu quero ver aqui nesta sala o seu batismo. Amém. Quero participar desse momento, vibrar com esse momento. Deixa eu mostrar aqui a nossa amadinha, que também está recebendo a bênção. A gente não pode deixar de conhecer. Olha ela aí, ó. Não conseguiu abrir a câmerazinha, mas nós estamos mostrando aqui com a camiseta da sala, toda lindinha e fofinha. Aí, ó. Você é linda, viu, filha? É linda. Ai, dessas histórias são tão boas, né, irmã Eliane? A gente ficaria aqui o dia todo só conversando sobre essas lindas bênçãos de Deus, né, irmã Eliane? Estou feliz em conhecer vocês. Uma grande bênção, viu? Falar com a senhora. Pastor, o senhor não sei assim, às vezes eu falo assim, o pastor Wagner fica assim, irmãos, manda o link, né? Queremos mais pessoas e tal, né? Pastor, eu fico pensando assim, o senhor não tem noção que a sala faz na vida das pessoas. Eu fico pensando, será que ele tem noção? O que a sala faz na vida dos irmãos, dos amigos? Porque, olha, pastor, mudou minha vida totalmente depois que comecei a assistir a sala. E agora é assim, né? A Amanda não precisa mais insistir. É o Espírito Santo, me acorda 4h30 da manhã todos os dias, né? Às vezes, aí foi até segunda-feira, né? A Amanda falou, mãe, já está acordada? Eu falei, já, o Espírito Santo me acordou. Então, essa é uma mudança que a gente não sabe explicar. Sabe que eu quero passar isso para outras pessoas, eu não consigo. Então, eu estou orando a Deus para que as pessoas vejam em mim essa mudança, sabe? E venham perguntar, é aquilo que o pastor falou, e que as pessoas venham me perguntar o que mudou, por que você está assim diferente, o que aconteceu, para que eu possa enviar essas pessoas até a sala também, para que elas sintam o que eu estou sentindo frequentando a sala, pastor. A Amanda pregou sábado na igreja, eu tentei falar um pouquinho, mas não consegui, porque eu só fiz chorar. Chorar de alegria. Acontece em mim, irmã Eliane, é assim, ó. Se eu tenho noção do que está acontecendo, por exemplo, a Iva disse aqui que rolando um pagode lá, ela na cozinha colocava o telefone dela enquanto ia ouvindo a sala aqui, que o pagode desaparecia. Eu não tenho noção, nós pastores, os moderadores, os intercessores, administradores de grupo, pastor Semei trabalha à noite, na segunda-feira, o Wellington, que foi fundamental com seu sermão para a senhora, aqui na sala, trabalha quarta-feira. A gente não tem exatamente noção de todos os movimentos. A gente vai contar um testemunho de um pai, queridos, que ele sai de manhã com o seu telefone, vai para o lugar onde a internet é grátis, baixa a sala, para voltar depois do trabalho para assistir com a filha, porque ele não quer perder a reunião. Essas coisas eu não tenho noção. Agora, uma delas eu tenho. O quanto é transformador. Sabe por quê? Porque está transformando a minha vida. Eu não sou o mesmo pastor. Eu não sou o mesmo pastor. Deus tem quebrado muitas coisas dentro de mim, no mesmo processo que vocês estão vivendo, porque eu sou carente do mesmo remédio que eu ofereço. Isso aqui salva a minha vida,
e salva a sua também. É bênção pura, sem mistura, né, pastor? Eita, Pastor. glória a Deus! É assim, irmão, é assim. Amandinha, lindinha, irmã Eliane, Iva, titia que está em casa, a Gi, que não conseguiu abrir, todos vocês estão aqui, irmão José Leôncio, que fez essa vinheta que eu acabei de falar com o filhão dele lá. Obrigado, Zé, uma benção, isso está fazendo a diferença na nossa memorização. A todos vocês, muito obrigado pela presença. Seu testemunho, Amanda, encheu meu coração de alegria. Eliane, ver você feliz, me enche de paz no meu coração. A Iva, logo, Deus logo. seja louvado, pastor. A Gi também, logo, logo, vamos ver o batismo dela aqui, em nome de Jesus. Porque Amém. a sala 57 é uma agência missionária, Amém. cheia de óleo na engrenagem, amém? Ô, pastor, Amém. e a minha tia Iva falando, eu me emocionei justamente por isso, porque eu vim trabalhando com ela. No dia que eu preguei, ela não conseguiu falar na igreja. Ela travou. E ela falou, pelo amor de Deus, não me dá o microfone que eu não vou conseguir falar. Aí eu falei, ai meu Deus, será que a minha tia vai conseguir falar na sala? Pastor, e como ela falou, desenrolou aí muito bem. Por isso que me emocionou, pastor. E ela falou assim pra mim ontem à noite, eu vou começar a treinar meu maxilar pra ver se ele vai abrir na hora que o pastor me chamar. Abriu foi bonito demais. Cinda Manuel, você não consegue perdoar, né? Quero tanto perdoar e não consigo. Cinda, não é você que perdoa, é Deus em você que perdoa. Amém. A ausência do perdão é a ausência de Deus plenamente. Busque a Deus, o batismo do Espírito, entregue tudo, ame a Jesus, você vai ver no fluxo natural, do sobrenatural, que Ele vai conseguir perdoar em você. É assim que acontece. Pastor. Obrigado. Oi. Eu quero falar para o senhor e para todos que estão na sala nos ouvindo que eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque vocês existem. Porque o senhor existe, pastor. Obrigada. Eu que agradeço, eu também amo vocês, eu preciso de vocês para... Isso não é um mantra, viu, irmãos? Não é uma frase decorada, a gente diz isso porque está vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Você é a parte visível de Deus. Iva, Amanda, Eliane, Gi, todos vocês, eu creio mais em Deus porque vocês existem. Um grande abraço. Lembre-se o seguinte, hoje é segunda, né? Então, amanhã nós não temos reunião coletiva e na quarta-feira a gente volta e vamos voltar a estudar o livro Permanecer em Jesus, do pastor Helmut. Tá bom? Vamos voltar a estudar aquele livro toda quarta-feira. Um grande abraço. Fiquem com Jesus. Um bom dia com alegria para todo mundo. Bom dia! Bom dia com alegria. Eita, Marcela, já, Marcelinho. Eu te amo, Marília. Eu te amo, meu dia. Bom dia com alegria do dia. Eita, que coisa fofa, meu Deus. Senhor, é o Espírito Santo de Deus que está gerando essa criança. Luzinha linda, eita, glória. É aquele de lá. Agnes, sorri. Não temos a reunião coletiva, mas quarta-feira sim. Vamos voltar a ler o livro. Silvana, espera um pouquinho. Voltaremos a ler o livro Permanecer em Jesus, do pastor Helmut, tá bom? Se você não tem ainda, peça para a gente, nós temos o arquivo desse livro, liberado por ele, tá? Então não tem problema nenhum de compartilhar com vocês. Eu não tenho não, pastor. Então peça, de alguma maneira vai chegar até você esse livro. Permanecer em Cristo. A gente leu o primeiro passo para o elemento pessoal, agora vamos ler Permanecer em Cristo. Depois tem um livro dele sobre a missão, que é uma trilogia que a gente vai ler também. E a sala 57 sempre tem um livro onde a gente está gastando tempo para ler, tá bom? Para vocês que ficaram até agora, vocês que vão ver depois, um grande abraço para todos vocês. 1, 2, 3, é hora de dizer... Tchau, tchau. Tchau! Pode abrir, o áudio de vocês está aberto aí, só. Pode abrir. Agora tá. Povo lindo, trabalho para a galeria do bem. Tchau, fofinho menino. Tchau,
Quinta-feira,